Olá, meninas e meninos! Como vocês estão se sentindo hoje? Sejam bem-vindos a este canal Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós já somos 1000 inscritos e eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal e pedir a você que não é inscrito para que se inscreva. Não custa nada para você e é muito importante para nós que produzimos conteúdo. Este canal é um projeto de extensão, ou seja, ele faz parte das atividades que eu desenvolvo na universidade. Quanto mais pessoas houver e quanto mais pessoas souberem do canal, mais a universidade consegue cumprir com um de seus propósitos, que é o de fornecer extensão de modo gratuito para as pessoas que têm interesse. Nós já mudamos de temática, nós já estamos numa nova temporada do nosso canal, agora falando sobre fonologia. Eu escolhi algumas pautas temáticas dentro do campo da fonologia para abordar com você. No vídeo passado eu falei sobre o aspecto segmental e hoje eu vou falar sobre o aspecto suprassegmental. O aspecto suprassegmental está relacionado a um nível acima do aspecto segmental. Eu vou lembrar com você rapidamente o que é o aspecto segmental, tá? O aspecto segmental tem a ver com eu vou pegar um segmento que é algo que foi dito por alguém, vou dividir esse segmento nas partes sonoras constituintes e vou classificar os sons constituintes. Esses sons podem ser vogais, consoantes, glides ou semiconsoantes. Dentro dessa classificação, eu vou observar algumas subclassificações das vogais, das consoantes, o que elas podem ser, as vogais, se elas podem ser abertas ou fechadas, anteriores ou posteriores, se as consoantes podem ser surdas ou sonoras, vou observar questões ligadas ao ponto de articulação, modo de articulação, enfim. Eu quero que você se lembre de que, dentro do campo da fonologia, os sons são classificados, são observados na relação que eles estabelecem uns com os outros. Isso por quê? Porque a fonologia é o estudo do som da língua. Dentro do conceito de língua, lembre-se de que está o conceito de sistema. Dentro do conceito de sistema, lembre-se de que está o conceito de solidariedade, de associação, de relação das partes que integram o sistema. Então, um som só pode ser classificado como vogal, consoante, glide ou semiconsoante a partir do momento que observa a relação dele com os outros sons, principalmente com o som que o antecede. É assim que funciona o sistema dentro dessa perspectiva da língua, em todos os níveis, no nível sonoro, no nível morfológico, no nível sintático, no nível semântico e assim sucessivamente. Então hoje a gente vai falar sobre o aspecto suprassegmental. De início eu quero dizer para você o seguinte: o aspecto suprassegmental está associado à entonação atribuída a uma expressão falada. Então, no aspecto segmental, eu vou observar as unidades constituintes daquele segmento. No aspecto suprassegmental, eu vou observar tudo aquilo que foi dito. Então, eu observo o segmento inteiro, mas acima dos elementos que constituem. Então, uma das formas de eu fazer uma análise suprassegmental é em relação a esse aspecto da entonação. O que é a entonação? Rapidamente, para você entender, na sequência eu vou explorar melhor o conceito, mas para você já ir construindo aí o entendimento do que é entonação, teria a ver com uma coisa que foi dita, é uma afirmação ou é uma interrogação. Por exemplo, ele comeu bolo? Ele comeu bolo? Então, viu que mudou a entonação? Ele comeu bolo é uma afirmação. Ele comeu bolo é uma interrogação. Esse é um dos elementos que a gente observa no aspecto da entonação. Mas eu vou ler para você o conceito de entonação para ficar bem claro para você do que se trata, tá? Variação no tom da voz, modo como o som vocal é emitido, maneira como as palavras são faladas. Então perceba que está associado à forma como algo é pronunciado. Dentro do campo da linguística, o que é a entonação? Alteração na forma como se pronuncia uma sentença por se tratar de uma pergunta, de uma afirmação, de um pedido ou de uma expressão. É esse aspecto
no conceito da linguística que nos interessa, que interessa ao aspecto suprassegmental. Então, vou ler de novo para você. Alteração na forma como se pronuncia uma sentença por se tratar de uma pergunta, de uma afirmação, de um pedido, de uma expressão. Não sei, já deve ter acontecido com você, de alguém ter dito algo para você e você ficar em dúvida se aquilo era uma pergunta ou uma afirmação. Ou talvez você disse alguma coisa para alguém e a pessoa questionou, isso é uma pergunta ou isso é uma afirmação? Por quê? Porque a entonação não ficou clara o bastante para que o seu interlocutor ou para que você percebesse se aquilo era uma pergunta ou se aquilo era uma afirmação. Esse é um dos elementos levados em consideração no aspecto suprassegmental. Então, é a entonação. Como que algo foi pronunciado. Se na forma de um pedido, de uma ordem, de uma afirmação, de uma interrogação. Um outro aspecto que é levado em consideração no aspecto suprassegmental é o acento. Então, também está ligado ao aspecto suprassegmental o acento. E eu pergunto para você, o que é acento? Acento, em geral, a gente leva em consideração o aspecto gráfico. Acento circunflexo, acento agudo ou acento grave, por exemplo. É isso, mas não só. Tem a ver com a questão gráfica, mas não só. Lembre-se de que nós estamos no estudo que é ligado à fala, que é ligado ao som. E no som não existe gráfico, não existe grafia. Então eu não posso considerar que o acento é a questão gráfica exclusivamente. Então se eu perguntar para você o que é acento, você falar, é o acento agudo, é o acento circunflexo, por exemplo, eu vou dizer para você que não é só isso. Porque isso aí é no campo da escrita. No campo da fala não existe isso. Não existe acento agudo, não existe acento circunflexo na fala. Isso são caracteres que foram criados por nós para fazer algum tipo de marcação na escrita, mas na fala isso não existe. Então o acento tem a ver com alguma coisa que acontece e que a gente chama de elementos prosódicos. Tem a ver com a forma como algo é pronunciado, mas é diferente da entonação. Isso que eu estou dizendo, algo associado a como é pronunciado, tem a ver com a força maior ou menor que é impressa aquilo que é dito. Para você entender o conceito de acento, eu preciso retomar de novo algumas ideias sobre as quais eu já falei sobre sílaba. Nos 2 vídeos anteriores eu mencionei a respeito da sílaba, você lembra disso? Então, toda palavra, pelo menos nas línguas românicas, toda palavra tem uma sílaba que é a sílaba mais forte. O que significa isso de sílaba mais forte? A sílaba mais forte é aquela que, durante o processo de produção, durante o processo de articulação, ela tem mais intensidade, ela tem mais força. Não quer dizer que ela é pronunciada mais alta, que o som é mais alto. Não é necessariamente isso, mas é que ele é mais intenso. Então, no espectrograma é uma representação, um gráfico que a gente faz do que é falado. No espectrograma, você percebe que a sílaba que é mais forte, que é mais intensa, dentro daquela expressão gráfica que o espectrograma traz, essa sílaba é mais alta, é mais forte. Por quê? Porque ela é mais intensa. Nisso reside o conceito de acento. O espectrograma é parecido com o exame de eletrocardiograma ou de eletroencefalograma. Você já viu esses exames ou você já fez esses exames? Então, o espectrograma é parecido com isso. A pessoa fala no microfone e lá do outro lado tem um aparelho que registra as ondas sonoras. Lembra de eu falar para você dos tipos de fonética que existem? Fonética articulatória, fonética acústica, fonética auditiva? Então, tem a ver com isso. E o profissional, o foneticista, ele analisa o gráfico que o espectrograma produz e ele consegue observar elementos associados à sílaba, incluindo esse aspecto da intensidade mais forte, em que reside o conceito de acento. Então, eu vou ler para você aqui algumas ideias sobre o acento para ficar mais claro para você. Acento é associado ao aspecto gráfico, como eu já disse, mas não só, como eu também já disse, porque nós estamos no campo da sonoridade. As palavras terão um acento tônico, mas nem sempre um acento
gráfico. Sempre haverá o acento tônico, ou seja, sempre haverá uma sílaba tônica. E no caso das línguas românicas, é só uma, não existe mais de uma sílaba tônica. E as outras sílabas que integram a palavra serão sílabas átonas. Lembra de estudar isso? Nas aulas, provavelmente nas aulas de gramática, mas como eu falei para você, esses conceitos são do campo da fonologia. A gente estuda isso como se fosse exclusivo da escrita, mas isso também pertence ao campo da fala. E aqui nós estamos falando dos aspectos suprassegmentais, especificamente da questão do acento. Então, a palavra pode ter 10 sílabas. Uma dessas sílabas será a sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela sobre a qual recai a tonicidade, ou seja, a intensidade, ela é mais intensa. Ela é mais forte, ela tem uma articulação mais intensa. As outras sílabas serão átonas. Outra coisa, acento está relacionado à tonicidade, como eu já disse. O que divide as palavras em oxítona, por exemplo, a palavra café, paroxítona, por exemplo, a palavra casa, e proparoxítona, por exemplo, a palavra lâmpada. Lembra de estudar isso também? Provavelmente você estudou isso em gramática, né? Agora, uma curiosidade para você guardar aí nos seus dados, que pode ajudar você nos estudos sobre tonicidade, sílaba tônica e etc. Pelo menos nas línguas românicas, a tonicidade ela só recai sobre uma das 3 últimas sílabas, tá? Então, se a palavra tiver 10 sílabas, e tem palavras que têm até mais de 10 sílabas, você pode fazer uma pesquisa aí no Google que você vai encontrar. Se a palavra tiver 10 sílabas, a tonicidade só recairá sobre uma das 3 últimas. Sempre. Não precisa ter medo. Se a palavra for polissílaba, a tonicidade recairá sobre uma das 3 últimas. Ou ela vai ser oxítona, ou ela vai ser paroxítona, ou ela vai ser proparoxítona. E aí tem mais um detalhe, que são os auxílios que a língua dá para nós. No caso das proparoxítonas, lembra o que é uma proparoxítona? É aquela que tem a antepenúltima sílaba como a sílaba tônica. Todas são acentuadas. Então, se a palavra tiver 2 sílabas, ela não pode ser proparoxítona, porque a proparoxítona é aquela que tem a antepenúltima sílaba, ou seja, a terceira vindo de frente para trás. Se a palavra tiver 3 sílabas, e o acento gráfico, e aí no caso é acento gráfico mesmo, tá? Porque tem uma regra de gramática que diz que todas as proparoxítonas são acentuadas, e aí esse acento é o acento gráfico. Se a palavra tiver 3 sílabas e tiver acento gráfico na antepenúltima, ela é proparoxítona, e vice-versa. Se ela for proparoxítona, ela tem que ter acento. Se ela for polissílaba e ela não tiver acento na antepenúltima sílaba, fatalmente ela não é proparoxítona. Ou ela é paroxítona ou ela é oxítona. Por quê? Porque as proparoxítonas, que são aquelas que têm a tonicidade sobre a antepenúltima, todas têm acento gráfico. Então, obrigatoriamente, tem que ter o acento gráfico na antepenúltima sílaba. Isso ficou claro para você? Essa questão aí de acento gráfico e não acento gráfico, essa explicação final que eu dei sobre as paroxítonas, as proparoxítonas, o que é, o que deixa de ser. Para terminar esse vídeo, eu quero só falar com você a respeito do acento, como que ele muda a questão do significado. Lembra que a fonologia, ela está preocupada com o estudo do som, mas o som que interfere no significado, tá? E o acento é um dos elementos que muda o significado, independente de ser acento gráfico ou não. Por exemplo, eu tenho a palavra camelo e a palavra camelô. Então, percebe que muda o acento? Camelo é paroxítona, camelô é oxítona, mudou o acento. No caso do camelô, tem até acento gráfico. Isso muda completamente o significado. É de interesse da fonologia. Doido e doído. Doído tem acento gráfico. Doido só tem um acento ligado à tonicidade, à intensidade mais forte quando eu falo. Doido. A sílaba doi é mais forte do que a sílaba do. Percebe a diferença? Séria e seria. Percebe a diferença? Carne e carnê.
tem diferença no acento. E aquela clássica, sabia, sábia e sabiá. Praticamente é a mesma palavra escrita, mas o acento gráfico e a tonicidade mudam o sentido da palavra, mudam o significado da palavra. Isso está associado ao aspecto suprassegmental. Então eu escolhi para falar para vocês sobre o aspecto suprassegmental a questão da entonação, que é o que eu disse, foi uma afirmação, foi uma pergunta, foi um pedido, foi uma ordem, foi uma exclamação, qual foi a entonação que eu atribuí a isso? Eu falei de um modo mais afetuoso ou mais ríspido? Que a entonação que eu atribuí. Isso é o aspecto suprassegmental. E o outro elemento do aspecto suprassegmental é o acento, que não é necessariamente o acento gráfico. O acento gráfico é do campo da escrita. Nós estamos no campo do som. Então a gente vai observar a intensidade que é dada à sílaba. E essa intensidade é que vai trazer aquela classificação em oxítona, paroxítona e proparoxítona, e no caso das oxítonas e das paroxítonas, não necessariamente haverá acento gráfico. No caso das proparoxítonas, sempre haverá acento gráfico. Isso é o aspecto suprassegmental. Na sequência, nós vamos continuar ainda dentro do campo da fonologia, ainda tem muita coisa para falar sobre fonologia. Eu espero que você continue por aí, desmembrando esse campo tão interessante da fonologia. Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe, pergunte se tiver ficado dúvidas. Eu sempre respondo as perguntas de vocês e os comentários de vocês, ok? Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor. Lembre-se de que nada é fixo ou permanente. Saúde e paz para você e até o próximo vídeo.